reverendo Caio Fábio, em sua participação no Flow Podcast, respondeu à maior pergunta da humanidade. O apresentador Igor perguntou ao religioso o que acontece quando morremos. Acompanhe a resposta do reverendo Caio Fábio e deixe sua opinião aqui nos comentários. Mas antes, acompanhe a visão do pastor Augusto Nicodemos sobre o mesmo tema. A morte é experimentada uma vez apenas. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Uma vez, não duas. E se nos está ordenado morrer uma vez, isso significa que, uma vez mortos, outra realidade nos espera, que não o retorno a esse mundo, como algumas religiões ensinam e como algumas pessoas gostariam. A verdade bíblica é que a morte termina a nossa existência terrena no presente século e que não há um retorno a esse mundo depois dela, porque nós então morreríamos de novo, uma vez vivos. Então é uma vez só, você nasce uma vez e morre uma vez. Você tem essa vida só. Você não vai ter outra aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, no estado em que ele se encontra. É uma oportunidade só. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, ao paraíso, e ouviu coisas inefáveis, às quais não é lícito aos homens referir. Está escrito lá em 2 Coríntios. Meu pai teve uma experiência da mesma natureza, e eu fiquei 3 meses perguntando a ele o que era, e ele dizia: meu filho, eu não consigo te contar. Até que um dia, ele me contou, a gente, na floresta, nós dois, ele falou: sabe o que aconteceu com Paulo? Quando ele disse que foi arrebatado ao paraíso, aconteceu comigo. Só que Paulo estava enganado. Falei: como, pai? Enganado como? Aí ele disse: não, é que ele diz lá que não é lícito aos homens referir. Não é ilícito não, meu filho. É lícito, só é irreferível. Se eu usar esses códigos de linguagem que eu tenho para tentar descrever o que eu experimentei, é como ilamear a glória de Deus. Então, eu não tenho o que te contar porque eu não tenho códigos, eu não tenho expressões, eu não tenho qualquer descrição a respeito. É um enfeiamento brutalizante daquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e daquilo que nunca subiu ao coração de homem algum, mas é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, ter tido essa ajuda, ter tido essa criação, ter tido essa referência, foi uma das coisas mais maravilhosas da minha existência e que me dão uma segurança enorme e uma certeza de fé imensa. Eu desde 27 anos de idade, que eu carrego uma sentença de morte na cabeça. Disseram que eu ia morrer muito novo. Do coração? Do coração. E eu estou aí, vou fazer 70 anos. E aí depois eu tive várias outras ameaças. Pergunta a minha esposa como eu fico preocupado. Eu faço o que eu tenho que fazer. Tem que tomar esse remedinho aqui, eu tomo. Tem que fazer essa dieta que eu faço. Agora, tranquilidade absoluta, porque eu sei que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, que inveja que eu tenho dessa certeza que você tem, cara. Mas ela pode se tornar sua. Porque assim, eu não sei o que vai acontecer. Você sabe, mas eu não sei o que acontece quando a gente morre, por exemplo, sabe? Talvez seja uma das principais perguntas da humanidade. E ter essa certeza aí, cara, deve ser libertador mesmo. Dá uma segurança indizível. Porque eu antes não tinha medo de morrer. Dá um medo também de pensar assim. Porque, ó, você tem uma experiência com Jesus que ela não foi contada pra você. Você sentiu, você passou por uma parada ali, entendeu? Mas existem muitas pessoas que elas são ensinadas sobre essa experiência aí. E as pessoas que são ensinadas sobre essa experiência, elas podem desenvolver aquela dúvida que eu te perguntei, sabe? E, cara, a partir do momento que você, acredita nisso daí sem ter tido a experiência e tal, eu não sei se é exatamente isso que Deus gostaria. Isso eu tô levando em consideração que vamos lá, eu acredito em Deus e tudo mais e tal, mas o resto pra mim é meio nebuloso.
Então, porque eu não tive essa experiência aí. Apesar de acreditar também que a religião ela pode ter alguns benefícios para o ser humano que está perdido e cai numa religião X e aquela doutrina, aquele código ali acaba trazendo esse ser humano para uma existência um pouco mais positiva do ponto de vista humano mesmo. Por isso que eu talvez não seja totalmente contra algumas coisas que eu já vi você, por exemplo, pô, isso aqui não é legal e tal. Porque eu já vi pessoas que foram parar, por exemplo, como é o nome daquela do Macedo? Da Universal. E, pô, mudaram da água pro vinho e tal. Eu olho assim, putz, você tá sendo meio enrolado. Mas a sua vida, assim, mais você se tornou uma pessoa melhor. Então eu concordo. Eu vejo um valor nesses lugares. Acho que tem um papel de natureza paliativa existencial para quem não tinha nenhuma outra alternativa. E aquilo se transforma numa tábua de salvação, no mínimo psicológica. Isso. Ou dar uma referência para o indivíduo não submergir de vez, ou dar uma esperança para ele nadar até encontrar um porto seguro, alguma coisa assim. Mas Concordo. essa experiência, esse cara que chega dessa maneira na coisa, sem o contato real, ele pode ser um cara com dúvidas, ele pode ser um cara que inclusive começa a acreditar na moral que é imposta pela religião e aquilo começa a interferir na vida de uma maneira um pouco não natural mesmo pro ser humano. E o cara começa... Aí ele pode ir para alguns caminhos. Um deles é se cobrar demais, se tornar um cara que ele não... que nem ele gosta. Ou ele pode só sair e voltar pra onde ele tava, talvez até com uma bagagem um pouco melhor e tal, mas o que eu tô dizendo é, pô, Jesus, encontra mais pessoas aí, cara. Porque assim, se ficar nessa de entrar ser ensinado uma parada que já vem com mácula, já vem corrompido. Tem muito, assim, cara, se você usar um pouquinho o pensamento crítico, tu vai ver que tem muita safadeza. Os caras vendem religião, né? Então, pô... Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, duas coisas. Número 1, é que a minha experiencialidade do Evangelho não é norma para a experiência, nem para a vida, nem para a fé de ninguém mais. Foi a minha. Assim como a conversão de Paulo foi chocante, foi a dele. Assim como a do meu pai, foi a dele. E cada um recebe segundo as suas próprias possibilidades, segundo os seus alcances, suas intuitividades, sua disposição existencial, sua própria bagagem. E tanto é que Paulo foi um cara que não andou pessoalmente com Cristo, mas se tornou muito mais íntimo do conhecimento do Evangelho do que Pedro, do que Tiago, do que João, do que todos os outros que ficaram 3 anos e meio andando com ele, mas que diziam como Pedro, no final da vida, nosso irmão Paulo, de fato, diz coisas difíceis de compreender, porque Paulo tinha sido educado em Tarso, lá na Turquia de hoje, que era um dos maiores centros universitários do planeta naquele tempo, com os melhores mestres seculares, falava línguas diversas, depois foi ser aluno de um dos maiores mestres judeus de farisaísmo, que era Gamaliel, em Jerusalém. Então foi um cara que teve uma bagagem que Pedro não teve. Pedro cresceu na Galiléia dos gentios, era um homem tosco. João também, os demais também. Então, as capacitações de cada um são variadas e diversas. E o nível de percepção de cada um é útil para a comunicação do Evangelho, para aquele espectro de relação que só aquela pessoa é capaz. Eu sou capaz de me comunicar com uma quantidade enorme de pessoas que a maioria dos cristãos não conseguem. Mas, por outro lado, tem um grupo enorme de cristãos que não conseguem me entender, porque talvez eu bata nas coisas num nível que eles não alcancem, ou não entendam, não tenham tido a pressuposição da compreensão daquilo ainda. Quem sabe um dia recebam. Então, eu entendo a minha relatividade de comunicação e entendo que eu tenho um chamado para falar e dizer para algumas pessoas no mundo inteiro coisas que a maioria das pessoas não conseguem com elas se comunicar. A segunda coisa é que o chamado da fé não é um chamado de experiência. A fé é uma convicção. É uma convicção que entra no coração
com ou sem experiência. Por exemplo, meu pai... Depende de mim, é de isso que você está dizendo. e da tua própria natureza. Meu pai, eu falei no início que ele se ajoelhou, perdoa-me, Senhor, eu te matei, e uma voz estrondou dentro dele perguntando, e tu perdoas os teus inimigos? Aí ele disse, eu perdoo. Foi quase um diálogo, foi um diálogo com o Cristo vivo dentro dele. Agora, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, chamado C.S. Lewis, que escreveu uma quantidade enorme de livros clássicos, inclusive como a série Nárnia e outros livros assim, ele narra a conversão dele como a coisa mais fria desse mundo. Ele diz que era ateu, mas a mente dele não suportou as razões do Evangelho. Não suportou. Até que chegou um dia em que, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento, ele se ajoelhou sozinho, olhou para cima e disse, Deus, verdadeiramente tu és Deus. E pronto. Nenhum arrepio, coisa alguma. E foi o resto da vida. Ele teve angústias de dúvida quando a mulher que ele amou e com quem ele se uniu teve um câncer. No auge da pequena alegria que ele teve, ele escreveu um livro, Surpreendido pela Alegria, quando ele se apaixonou por essa americana e logo depois ela apareceu com câncer. E ele bota todas as dúvidas, as angústias dele para fora com uma fé enorme. É quando você vê Jesus, por exemplo, na cruz, morrendo e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? A questão cabe na fé. A fé não é aquilo que mata a questão. A fé é aquilo que, em meio a qualquer questão, prevalece todavia. Por que me desamparaste? Então é um direito da alma experimentar e vivenciar a solidão como verdade. E não é um pecado diante de Deus expressar isso. Como a gente vê Jesus no jardim do Getsêmani, antes de ser levado para a casa do sumo sacerdote e depois para o julgamento e aí para o Calvário, para a cruz, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Ou lá em João 12, quando uns gregos vieram da parte do rei de Edessa convidarem Jesus para deixar a Palestina e mudar-se para Edessa, na Grécia, porque o rei de Edessa, muito sábio, falou, esse cara é a coisa mais extraordinária que já passou no planeta. Vamos chamá-lo para cá, porque aqui ele vive para sempre. Mas lá eles vão matá-lo. Aqueles judeus fanáticos vão querer acabar com ele logo, ele não vai sobreviver. Aí mandou uma comitiva, que os discípulos fizeram chegar até Jesus. E aí eles deram um recado. E aí o texto não diz qual era a questão que eles colocaram para Jesus, nem a proposta. Só dá a resposta de Jesus. Jesus ouve aquela proposta e diz, agora está angustiada a minha alma. Não é lindo? Um rapaz, um jovem homem de 32, 33 anos, recebendo a proposta de viver para sempre na Grécia, com a adulação de todos e de todas as coisas. Se agora está angustiada a minha alma. Mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, se precisamente eu sei que vim para este dia e para esta hora. Por isso eu digo, Pai, cumpra-se em mim toda a tua vontade e anda para a cruz. Então, isso não evita na gente as eventuais conturbações, as angústias, mas não é porque eu estou angustiado que eu estou numa crise de fé. Eu trato a angústia como circunstancialidade. Às vezes, quando eu me angustio, eu digo para minha mulher, hoje eu estou vivendo um dia de uma depressão química. Você vai ficando tão experiente sobre você mesmo que você vai começando a saber até a origem do fator. Quando é químico, quando tem a ver com circunstâncias, quando tem a ver com uma frustração. Você não sai misturando tudo quando você se desenvolve e amadurece. Essa dúvida, que sempre é uma questão de fé, é para pessoas muito imaturas. Aí vem a última coisa que eu queria dizer. Quando você disse, Jesus, poxa, revela-te a mais pessoas, então, acha mais gente por aí. Ele está achando o dia inteiro. É que ele está achando fora da religião. A religião é a minha tese original. Não circunscreve nada entre o homem e Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 2 do seu texto,
quando os judeus estavam lá, cheios de eufonia, cultuando no templo, sacrifícios, e que não paravam mais, e uma hipocrisia do caramba, um negócio horroroso, feio, nojento, mas cheio de religião. O profeta Malaquias, Deus fala através dele, dizendo: quem me dera houvesse alguém que lacrasse as portas desse templo para sempre, que essas portas nunca mais se abrissem. Vocês pensam que é só aqui que o meu nome pode ser cultuado? Pois eu vos digo que o meu nome é cultuado em todas as nações da terra. E ao meu nome são acesos incensos e trazidos louvores entre todos os povos do planeta. Então, um dos maiores problemas da gente é associar Deus à fronteira da religião. Aí a gente fica olhando para a religião e diz: poxa, Deus, por que tu não achas mais pessoas? Está achando gente para todo lado. Tem gente na Índia cheia de Deus, gente na África, todo mundo que ama, como diz o apóstolo João, conhece a Deus, nasceu de Deus, é filho de Deus, porque Deus é amor. Agora, quem não ama pode viver dentro de igreja, pode viver de culto em culto, de dízimo em dízimo, de tudo isso, mas não tem nada a ver com Deus. Foi o que Jesus disse em Mateus 7. Naquele dia muitos virão, e ele estava falando para os da religião. Naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, porventura em teu nome, gente que conhecia inclusive o nome dele, a informação do evangelho, em teu nome nós não expelimos demônios, nós não profetizamos, nós não produzimos curas. E eu lhes direi explicitamente, pessoal, era gente que dizia que conhecia ele, o nome dele, a mensagem dele. Eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci.